Olá, amigos da Paranormal Ataque da Paranoia SA. Estamos de volta com mais um capítulo da história do voodoo. Em um texto anterior, a gente falou sobre os zumbis do voodoo haitiano e como essa história ela ocorreu mundo afora. Mas o voodoo ele não existe apenas na África e no Haiti. Ele também chegou nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Nova Orleans, que é famosa não só por seu carnaval, mas principalmente por ter sido lar da maior feiticeira do voodoo que se tem conhecimento naquele país. Estamos falando de Marie Laveau. Marie Laveau nasceu em 4 de setembro de 1801 na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, e faleceu em 15 de junho de 1881, aos 79 anos, na mesma cidade. Sua mãe era uma ex-escrava e seu pai era o prefeito da cidade, onde ela nasceu. Começou ganhando a vida como cabeleireira e somente anos depois é que passou a ser conhecida como uma sacerdotisa voodoo em tempo integral. Quanto à sua formação em voodoo, tudo o que foi possível apurar é que ela aprendeu de forma oral com a sua mãe e outras mulheres da família. O conhecimento, por tradição, não era passado de forma escrita, para evitar que pessoas que não fizessem parte da comunidade tivessem acesso ao conhecimento, que era passado de geração em geração. Dizem que seu voodoo era uma mistura do voodoo com o catolicismo e o espiritismo, e que era para aumentar o mistério da sua feitiçaria voodoo, que cercava ela, e ela ainda tinha uma cobra de estimação que ela batizou de zumbi. Há relatos de que seu pai, o prefeito de Nova Orleans, lhe ajudou a abrir portas na alta sociedade política, o que lhe proporcionou ter clientes influentes, poderosos. Claro que a sua influência na alta sociedade e no poder político da cidade incomodou muita gente. Imagina, uma mulher tendo todo esse status no século XIX, que já não era visto com bons olhos. Imagina ainda mais, então, que essa mulher seja preta, filha de ex-escravos e ainda uma sacerdotisa voodoo. Com certeza o preconceito contra ela foi elevado ao máximo. Mas Marie Laveau não pode ser classificada como uma mulher comum. E, segundo suposições, não encontramos testemunhos contundentes sobre o que falaremos a seguir. Marie teria conseguido criar uma rede de espiões nas casas onde trabalhou, como cabeleireira, usando como moeda de troca seus serviços de cura nos serviçais da casa. Ela também veio nos tempos depois de se tornar proprietária de um bordel, onde suas solistas funcionárias eram especializadas em ouvir conversas alheias e embebedar os clientes para que eles falassem tudo o que não diriam sóbrios. Ela foi uma mulher muito cercada por mistérios, que ajudaram a criar a sua reputação de sacerdotisa e rainha do voodoo. O primeiro deles foi a morte misteriosa do seu marido, Jacques Paris. Eles se casaram em 1819 e apenas um ano depois ele teve uma morte misteriosa, já que com os recursos da época não foi possível determinar a causa da morte. Mas houve ainda, nos dias de hoje, muita desconfiança do que tenha um dedinho de Marie na morte do marido. Com a morte de Jacques Paris, ela recebe uma herança que permite que ela abra o seu primeiro negócio, que era o salão de cabeleireiros, e como dissemos anteriormente, ela também atendia em domicílio, nas residências das pessoas mais importantes da cidade. E não era apenas para cortar cabelo e fazer penteados.
Seus serviços iam além do que já falamos de obter informações com os empregados. Ela fazia para seus clientes trabalhos de curanderia, feitiços para amarração de amor, feitiços contra os inimigos, leitura de cartas e principalmente abortos nas jovens moças da alta sociedade que não poderiam casar se estivessem grávidas. E claro, também algumas damas da sociedade que deviam engravidar dos seus amantes e procuravam os serviços da Marie Laveau, sem dúvida eram muito generosas com Marie por motivos óbvios. Isso explicaria porque a morte do marido, mesmo sendo suspeita, nunca foi investigada, e explica seu crescimento financeiro ao ponto de poder abrir um bordel, o que na época não era proibido, mas também não era barato. Sua influência e poder chegaram a tal patamar na cidade que Marie Laveau fazia todos os domingos na Praça do Congo, que ficava próximo dos limites da cidade, cerimônias de voodoo, onde eram sacrificados galos e bodes e o sangue era separado para ser derramado sobre as pessoas que participavam do ritual e iam em busca de bênçãos e purificação. E dizem que ela levava a sua cobra zumbi em todos os rituais públicos. É necessário deixar claro, gente, aqui que esses rituais públicos são uma forma de Marie não só expressar a sua fé, mas também fazer uma demonstração de poder. Vou explicar por quê. Estamos falando do século XIX. E a escravidão só acabou nos Estados Unidos em 1865. E Nova Orleans, pertencente ao estado de Louisiana, extremamente racista, e mais, Estados Unidos, país de maioria protestante, já que quem colonizou os Estados Unidos eram os puritanos, que fugiram da Inglaterra porque iam contra a Igreja Católica, pois achavam permissiva demais. Resumindo, Marie Laveau tinha poder e influência, sabia podres da elite o suficiente para professar sua religião em público numa cidade racista, intolerante religiosamente falando, sem nada lhe acontecer. Segundo a escritora Bárbara Rosendell Dongal, em seu livro O Crioulo, a história e o legado do povo de cor livre da Louisiana, ela escreve em seu livro que um morador da cidade retrata Marie como uma mulher alta, de beleza singular, sempre muito bem vestida, com um olhar que passava a quem a visse que ela era a dona da cidade inteira. Depois da morte do primeiro marido, ela se casou novamente com Christophe Dominique. Esse teve a sorte de viver muito, pelo menos o tempo suficiente de poder ter 15 filhos com Marie Laveau. Foram 11 homens e 4 mulheres, das quais somente 2 mulheres chegaram à vida adulta. Marie Eucariste e Héloïse Laveau, e Marie Philomène Galvion. Aliás, esta assumiu o legado da mãe como sacerdotisa voodoo. Logo após a morte da mãe, em 1860, a rainha do voodoo parou de fazer os rituais públicos e se tornou mais reservada. Ela não deixou de ser uma sacerdotisa e continuou seus atendimentos de forma discreta, como era no início de sua juventude. Marie Laveau faleceu pacificamente em sua cama, cercada pelas filhas e familiares. O seu cortejo fúnebre foi seguido pelo povo da cidade e por toda a elite branca de Louisiana. Sem dúvidas, Marie foi mais que uma sacerdotisa voodoo. Ela foi uma rainha do voodoo. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Algumas curiosidades sobre Marie Laveau foi a localização da sua sepultura, foi perdida. Alguns historiadores acham que ela está enterrada no cemitério de St. Louis, primeiro, e na lápide que acreditam ser a dela, as pessoas marcam um X na esperança de que ela conceda 3 desejos. Marie Laveau aparece na série de terror American Horror Story e na série Deuses Americanos. Ela também aparece em 2 jogos de computador, do Gabriel Knight. Ela é o motivo de uma investigação, e no jogo Blood Wine ela aparece no cenário Louisiana.
E, por último, uma divergência entre os pesquisadores de sua história. Se a cobra chamada zumbi realmente existiu ou faz parte das lendas urbanas criadas sob Marie Laveau. Ficamos por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, toca no sininho, comenta, dá ideias do que você quer que a Paranormal Ataque traga aqui de investigação e deixa aí, se você ver ao final, você diz aí se você acredita ou não que a cobra zumbi existiu. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo.